Olá galera, bem-vindos ao canal SPM. Nessa nova playlist de videoaulas para o nono ano do Ensino Fundamental 2, temos nessa primeira aula a matéria de radiciação. Radiciação, sendo A e B números reais e n natural é diferente de zero, define-se a raiz enésima de A igual a B, equivalente a B elevado a n igual a A, onde lê-se raiz enésima de A igual a B. Exemplo, a raiz cúbica de 27 igual a 3, pois 3 ao cubo é igual a 3 vezes 3 vezes 3, que é igual a 27. Nessa representação abaixo temos a nomenclatura de cada item. O símbolo que se parece com uma letra V com uma barra acima dele se chama radical. O número 3, que está acima do radical e serve para indicar qual é a raiz em questão, chama-se índice. O número que está dentro do radical chama-se radicando e o resultado dessa extração chama-se raiz. Temos ainda se A igual a zero, então B é igual a zero, pois 0 elevado a n é igual a zero. E se A menor que zero, então a raiz enésima de A será real se n for um número ímpar, ou seja, numa raiz na qual o seu radicando for um número negativo e o índice for um número par, essa raiz não será possível extraí-la no conjunto dos números reais. Veja os exemplos a seguir. 1. Seja a raiz. Item A. A raiz quadrada de 4 é igual a 2, porque 2 ao quadrado é igual a 4. Item B. A raiz quadrada de menos 4. Já nessa raiz, temos um radicando negativo e o nosso índice, apesar de não estar sendo indicado, é par, pois devemos saber que um radical, quando não tem um número no seu índice, está implícito que o seu valor é 2, que não precisamos escrevê-lo. Então, para esse caso, vamos usar dois símbolos para responder essa questão. O primeiro é uma letra maiúscula E ao contrário, cortada ao meio, que significa não existe. E o segundo é o R maiúsculo, todo trabalhado, que é o símbolo do conjunto dos números reais. Então a sua leitura fica não existe no conjunto dos números reais. E aqui fica uma observação de uma pergunta clássica. Mas professor, significa então que essa raiz não tem solução? E a resposta é não. Essa raiz possui solução sim, porém essa solução vai estar lá no conjunto dos números complexos. E esse conjunto dos números complexos só iremos aprender no terceiro ano do ensino médio. Agora temos no item C a raiz quadrada de 8 negativo e de novo temos índice par e radicando negativo. Então a resposta fica não existe no conjunto dos reais. Na letra D temos raiz cúbica de 8 negativo. Agora temos um radicando negativo, porém o índice é ímpar. E essa raiz possui solução no conjunto dos reais. E essa solução é menos 2. Porque se eu fizer menos 2 entre parênteses elevado ao cubo é igual a 8 negativo. Vamos resolver alguns exercícios para a gente ficar por dentro desse contexto. Exercício número 1. Observe o exemplo e faça igual. Nesse exemplo é dado a raiz quadrada de 16 igual a 4. Esse símbolo que se parece com uma flecha com duas pontas significa implica a ou equivale a. E depois da flecha dupla, 4 ao quadrado igual a 16. E isso nos dá a seguinte leitura. A raiz quadrada de 16 é igual a 4, o que equivale a 4 elevado ao quadrado ser igual a 16. Então vamos dar respostas desse tipo para os itens a seguir. Item A. A raiz quadrada de 49 igual a 7, a flecha dupla, 7 ao quadrado igual a 49. Fazendo a leitura dessa raiz, temos a raiz quadrada de 49 é igual a 7, o que equivale
a 7 elevado ao quadrado ser igual a 49. Item B, raiz décima de 1024 igual a 2. Seta dupla igual a 2 elevado à décima potência igual a 1024. Para a leitura do item B, temos a raiz décima de 1024 é igual a 2, o que equivale a 2 elevado à décima potência ser igual a 1024. Item C. Raiz quarta de 81 igual a 3, a flecha dupla, 3 elevado à quarta potência igual a 81. Para essa leitura, nós vamos ter a raiz quarta de 81 é igual a 3, o que equivale a 3 elevado à quarta potência ser igual a 81. Item D. Raiz quinta de menos 32 igual a menos 2. Flecha dupla, menos 2, entre parênteses, elevado à quinta potência, igual a menos 32. Já para essa leitura de radicando negativo, vamos ter a raiz quinta de menos 32 é igual a menos 2, o que equivale a menos 2, entre parênteses, elevado à quinta potência, ser igual a menos 32. Exercício número 2. Dê o índice, o radical, o radicando e a raiz em cada item, conforme o exemplo. Veja como é esse exemplo. É dado a raiz cúbica de 27 igual a 3. Primeiro ele quer o índice, que é o número 3, que está acima do radical. Depois ele quer o radical, que é a raiz cúbica de 27, depois o radicando, que é o 27, e por último a raiz, que é o número 3. Vamos seguir essas dicas para os itens a seguir. Item A, raiz quadrada de 49 igual a 7. Aqui nós vamos ter um índice igual a 2, pois sabemos que quando não há número indicado no radical, ele vale 2. Depois, o radical será a raiz quadrada de 49, o radicando é o número 49 e, por último, a raiz é igual a 7. Item B, a raiz quarta de 16 igual a 2. No item B, nós vamos ter índice igual a 4, radical igual a raiz quarta de 16, radicando igual a 16 e raiz igual a 2. Item C. Raiz quadrada de 25 igual a 5. Nesse item vamos ter índice igual a 2, radical igual a raiz quadrada de 25, radicando igual a 25 e raiz igual a 5. Exercício número 3. Complete as equivalências. Item A. Raiz cúbica de 64 igual a 4. A flecha dupla, 4 ao cubo igual a... Bem, galera, nesse item foi dado que a raiz cúbica de 64 é igual a 4, o que equivale a 4 ao cubo ser igual a 64. Item B. Raiz quadrada de 25 igual a 5. A flecha dupla igual a 5 ao quadrado igual... Bem, galera, no item B foi dado que a raiz quadrada de 25 é igual a 5, o que equivale a 5 ao quadrado ser igual a 25. Item C. A raiz quadrada de 16 igual a 4 e após a flecha dupla não existe nada. Para o item C, seguindo o raciocínio dos itens A e B, temos que completar com 4 ao quadrado igual a 16. Item D. Raiz cúbica de menos 27 igual a menos 3. E após a flecha dupla, temos que completar. Para o item D, nós temos que completar com menos 3 ao cubo, entre parênteses, igual a menos 27. Item E. Raiz quadrada de 81. Já no item E, nós temos somente a raiz quadrada de 81, então temos que completar com 9, que é o resultado, o que equivale a 9 ao quadrado ser igual a 81. Item F. Raiz quadrada de 36. Já o item F está semelhante ao item E, e aqui temos que completar com 6,
que é o resultado da raiz quadrada de 36, e isso equivale a 6 ao quadrado ser igual a 36. Exercício número 4. Complete as sentenças com os símbolos de pertence ou não pertence. Item A. Raiz quadrada de 16. Nesse item fica a pergunta se o resultado da raiz quadrada de 16 pertence ou não pertence ao conjunto dos números reais. E a resposta é pertence. Item B. A raiz quadrada de 9. Para o item B, a resposta é pertence. Item C. Raiz quadrada de menos 16. Já no item C, temos um radicando negativo e o índice par. Então, a resposta é não pertence. Item D. Raiz cúbica de menos 1. No item D, temos um radicando negativo, porém, o índice é um número ímpar. Então, a resposta é pertence. Item E. Raiz quadrada de menos 9. No item E, temos, de novo, um radicando negativo e índice par. Portanto, a resposta é não pertence. Item F. Raiz quadrada de menos 36. O item F é semelhante aos itens C e E. Então, já sabemos que a resposta aqui é não pertence. Exercício número 5. Complete as sentenças de acordo com a orientação abaixo. A raiz enésima de um número real positivo A elevado à potência n é igual ao próprio número A, onde temos a raiz enésima de A elevado a n é igual a A. Isso significa que, quando temos uma raiz cujo expoente do radicando for igual ao índice do radical dado em questão, eu posso dividir o índice com o expoente e, fazendo isso, o radicando sai do radical com o expoente 1, pois todo número dividido por ele mesmo é igual a 1 e todo número diferente de zero elevado ao expoente 1 é igual a ele mesmo. Veja como vai ficar essa resolução nos itens a seguir. Item A. Raiz cúbica de 2 ao cubo. Nesse item, como podemos observar, o expoente do radicando 2 é igual ao índice do radical. E quando isso acontece, basta eu dividir esse expoente pelo índice e, realizando essa divisão, temos 3 dividido por 3, o que dá 1. Então, o 2 sai do radical com o expoente 1. E como sabemos que todo número elevado ao expoente 1 é ele mesmo, não precisamos colocar o expoente 1. Portanto, temos que a raiz cúbica de 2 elevado ao cubo é igual a 2. Item B. Raiz quadrada de 5 ao quadrado. No item B, o radicando tem expoente 2 e no radical, quando não tem número nenhum, sabemos que o seu valor é 2. E como os dois são iguais, eu posso tirar o 5. Em C, raiz quarta de A elevado à quarta potência. De novo temos o expoente e o índice iguais, então podemos retirar o número A. Item D, raiz quinta de 2 elevado à quinta potência. No item D temos expoente 5 e índice 5. Então, como são iguais, eu posso retirar o número 2. Item E, raiz cúbica de 7 ao cubo. Item E, temos expoente 3 e índice 3. Então, eu posso retirar o número 7. Item F, raiz sétima de 12 elevado à sétima potência. No item F, temos expoente 7 e índice 7. Então, podemos retirar o número 12 do radical. Para fazermos o exercício 6, vamos ver o que nos diz essa observação. Multiplicando ou dividindo o índice do radical e o expoente do radicando por um mesmo número positivo e diferente de zero, o radical não se altera. Bem, pessoal, isso significa que quando temos uma raiz cuja o seu índice é muito alto e o expoente do radicando segue essa mesma proporção, podemos achar o MDC entre esses dois números. Para fazer a raiz abaixar o índice, ficando assim mais fácil de resolver. Vamos ver como isso funciona no exercício número 6, que me diz
De acordo com o exemplo, divida o índice e o expoente pelo MDC, máximo divisor comum, entre eles, para estes radicais. No exemplo, temos a raiz sexta de A elevado à quarta potência. O MDC entre 6 e 4 é 2. Então, dividimos o índice por 2 e o expoente também por 2. E o nos deixa com 6 por 2 dá 3 e 4 por 2 dá 2. Por isso, ficamos com a resposta raiz cúbica de A ao quadrado. A partir desse exemplo, vamos ver o que temos no item A, raiz sexta de A elevado à nona potência. Para esse item, o MDC entre 6 e 9 é o número 3. Então, devemos fazer 6 dividido por 3 no índice e 9 dividido por 3 no radicando. E 6 por 3 dá 2 e 9 por 3 dá 3. Então, a nossa resposta fica a raiz quadrada de A ao cubo. Item B, raiz 15ª de A elevado à quinta potência. Para o item B, o MDC entre 15 e 5 é o número 5. Isso vai nos deixar com 15 dividido por 5 no índice e 5 dividido por 5 no radicando. E 15 por 5 dá 3 e 5 por 5 dá 1. Então, a nossa resposta fica raiz cúbica de A. Item C, raiz 14ª de 3 elevado à sétima potência. Para o item C, o MDC entre 14 e 7 é o número 7. Isso vai nos deixar com 14 dividido por 7 no índice e 7 dividido por 7 no radicando. Então, 14 por 7 dá 2 e 7 por 7 dá 1. Ficamos com a raiz quadrada de 3, onde podemos omitir o número 2. No índice, ficamos então com a raiz quadrada de 3. Item D, raiz quadrada de 8 elevado à sexta potência. Para o item D, o MDC entre 6 e 2 é o número 2. Isso vai nos deixar com 2 dividido por 2 no índice e 6 dividido por 2 no radicando. Então, 2 por 2 dá 1 e 6 por 2 dá 3. Isso fica raiz de índice 1 de 8 ao cubo. E como um radical de índice 1 não convém, pois o menor índice de um radical deve ser o número 2, podemos excluí-lo e ficamos com a resposta 8 ao cubo. Item E, raiz quadrada de 5 elevado à 18ª potência. Para esse item temos índice igual a 2 e expoente igual a 18. E o MDC entre esses dois números é o número 2. Então fazemos 2 dividido por 2 no índice e 18 dividido por 2 no radicando. 2 por 2 dá 1 e 18 por 2 dá 9. Isso vai nos deixar com raiz de índice 1 de 5 elevado à nona potência. Temos de novo um radical de índice 1 que sabemos que não convém e podemos eliminá-lo. Então, a resposta fica 5 elevado à nona potência. Para resolvermos o exercício número 7, vamos ver o que nos diz a raiz enésima de um produto. A raiz enésima do produto de dois ou mais números reais positivo é igual ao produto das raízes enésimas desses fatores. Exemplo, raiz cúbica de AX é igual a raiz cúbica de A vezes a raiz cúbica de X. Isso quer dizer que, se tivermos uma multiplicação dentro do radical, nós podemos separar em forma de multiplicação de raízes com índice iguais. Vamos ver isso na prática no exercício a seguir. Exercício número 7. Observe o exemplo e resolva as raízes a seguir. Exemplo, raiz quinta de 2A. Nesse exemplo, fica raiz quinta de 2 vezes raiz quinta de A. Partindo desse exemplo, vamos fazer alguns itens. Item A, raiz cúbica de 2 vezes 5 vezes 7. Seguindo o exemplo, vamos ter como resposta para esse item raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 5
vezes raiz cúbica de 7. Item B, raiz quadrada de ABC. No item B, vamos ter como resposta raiz quadrada de A vezes raiz quadrada de B vezes raiz quadrada de C. Item C, raiz quadrada de 10 vezes A. No item C, vamos ter como resposta raiz quadrada de 10 vezes raiz quadrada de A. Item D, raiz cúbica de 8AB. Nossa resposta vai ficar raiz cúbica de 8 vezes raiz cúbica de A vezes raiz cúbica de B. Item E, raiz quadrada de 5 vezes A ao cubo vezes B elevado à quinta potência. No item E, a nossa resposta será raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de A ao cubo vezes raiz quadrada de B elevado à quinta potência. E agora, para resolver o último exercício da aula, vamos ver o que nos diz a raiz enésima de um quociente. A raiz de um quociente corresponde ao quociente das raízes do dividendo e do divisor. Exemplo, a raiz enésima de A sobre B é igual a raiz enésima de A sobre a raiz enésima de B, com B diferente de zero. Ou seja, isso quer dizer que, quando temos no radicando uma fração, que nada mais é do que uma divisão, nós podemos separar em uma divisão de radicais, lembrando que a parte de baixo dessa fração nunca pode ser igual a zero. Vamos praticar alguns exercícios desse tipo. Exercício número 8. Observe o exemplo e resolva as raízes a seguir. Exemplo, raiz quadrada de A sobre B é igual a raiz quadrada de A sobre a raiz quadrada de B. Bem simples, não é mesmo? Não precisa fazer cálculo nenhum aqui. Então vamos lá. Item A, raiz cúbica de 7 quintos. Nesse item vamos ter como resposta a raiz cúbica de 7 sobre a raiz cúbica de 5. Item B, raiz quadrada de 7 terços. Item B vamos ter como resposta a raiz quadrada de 7 sobre a raiz quadrada de 3. Item C, raiz quinta de 3 ao quadrado sobre 2 ao cubo. Nesse item, a nossa resposta vai ficar raiz quinta de 3 ao quadrado sobre raiz quinta de 2 ao cubo. Item D, raiz oitava de 3 elevado à quarta potência sobre 2 elevado à quinta potência. No item D, a nossa resposta vai ficar raiz oitava de 3 elevado à quarta potência sobre raiz oitava de 2 elevado à quinta potência. E para finalizar, no item E temos raiz quinta de 2 ao cubo sobre 3 ao cubo. Nesse item, vamos ficar com a resposta raiz quinta de 2 ao cubo sobre raiz quinta de 3 ao cubo. É isso aí, galera. Por enquanto acabou. Espero que você tenha gostado da aula, para dar aquele like que vai ajudar na divulgação dessa videoaula para a garotada do 9º ano. E se ainda não for inscrito no canal, inscreva-se. E até a próxima aula.